José Aldo Pinheiro. Salve, salve, meus amigos, muito bom dia, são 11 da manhã, mais 4 minutos, estamos começando aqui pela Rádio Guaíba, o Ganhando o Jogo. Hoje é terça-feira, dia 6 de abril do ano de 2021, 6 de abril hoje. A produção do Ganhando o Jogo é do José Carlos Roque, a mesa de áudio do Luciano Vargas, o Pepão. Ontem ele estava condoído, mas hoje ele voltou com todo aquele seu coloradismo, com todas aquelas suas brincadeiras, parece reagindo o nosso Luciano Vargas, que está na mesa de áudio. A central técnica do Davis Rodrigues, que coordena a central técnica da Rádio Guaíba e está operando nesse momento. Nos transmissores, o seu Adair Ávila. O programa hoje tem na bancada a volta, para nossa satisfação, do nosso coordenador. O Eurico então deve estar pulando, chorando de entusiasmo. O Carlos Guimarães volta para a coordenação, volta para participar aqui conosco na bancada, ele está em home office. Então, Carlos Guimarães que retorna, Cristiano Oliveira, Cristiano Silva, Luiz Magno, Ana Carolina Guiar e Orestes de Andrade. Esse é o time que está na edição de hoje, com 11 horas e 5 minutos, a hora certa é Carrefour, todos merecem o melhor. Carlos Guimarães, bom retorno, bom dia. Oi, Zé, bom dia para todo mundo. Estamos de volta aí. Deixa eu agradecer ao Eurico, viu? Que fez um trabalho muito bom. O Eurico é muito organizado, um cara com muito senso de organização e às vezes isso é muito necessário, é algo que eu gosto bastante e obrigado, Eurico, por essa substituição aí de 2 semanas. Estou de volta, né, acompanhando as coisas meio assim de longe, meio que às vezes louco para falar algumas coisas, mas tentei me controlar, então tô de volta aí, vou falar algumas hoje ao longo da semana. Estamos aí firmes de volta à nossa atividade diária na Rádio Guaíba. Bom, seja bem-vindo nesse retorno. Nós ganhamos com a qualidade e o talento do Guimarães, que se junta à nossa turma de debate. Bem, ontem tivemos Campeonato Gaúcho, hoje temos Copa Libertadores e amanhã teremos Copa Libertadores. Amanhã teremos o Grêmio. Hoje é o Santos que joga hoje, né? São os eventos que estão acontecendo nas últimas horas. E tivemos ontem a notícia bem ruim do teste positivo do Renato Portaluppi para a Covid-19. Eu fiquei lembrando, Silva, que fez os intervalos, Oliveira, que fez o comentário conosco, e a nossa equipe toda, o final do Clássico Grenal, com o Renato entrando em campo, eu até fiz ali um relato, olha, o Renato é sempre um RP do Grêmio, ele faz uma saudação aos visitantes, ele foi lá, conversou com um, conversou com outro, e aí eu fiquei pensando, naquele momento ali, quantos não podem ter sido contaminados pelo Renato, que de boa fé, por elegância, por educação, tentou cumprimentar a todos os adversários sem saber que estava contaminado. Que situação é essa, né, gente? Oliveira estava conosco, o Cristiano Silva também. E até dentro do vestiário, né? Não do nosso programa vestiário pós-jogo, mas no vestiário do Grêmio. Porque com certeza, antes do jogo, tem aquele abraço, aquele aperto de mão, aquela chegada mais junto, aquela palavra ao pé do ouvido. E depois do jogo também, né? Comemoração pela vitória. Então é realmente, com certeza absoluta, o Grêmio tá com atenção redobrada nesse momento. O que explica, e era aquilo que a gente falava ontem, o que explica o Grêmio ter levado pro Equador 26 jogadores. Tá? Vai ter gente que vai sobrar, inclusive do banco, numa viagem internacional. 26 jogadores. Por quê? Porque o Grêmio tá levando gente pensando que se daqui a pouco alguém tiver algum sintoma, alguém apresentar algum sintoma ou até eventualmente testar positivo, o Grêmio tem quem trocar, né, sem precisar colocar alguém numa viagem de última hora, que não daria, né? Porto Alegre e Quito não é uma logística tão fácil. Então isso explica, né, essa preocupação do Grêmio explica o Grêmio ter levado 26 jogadores pro Equador, inclusive aqueles mais veteranos que estão sabidamente fora dos planos, né? Paulo Vitor, David Braz, Vitor Ferraz, até eles foram para a viagem. O Léo Chu, que recebeu o abraço, dizer esse gol vai pro DVD, aquela coisa do Renato com ele, né? Todos, dentro do ambiente do vestiário, eu tenho certeza que depois do jogo todos abraçaram o Renato. Deixa eu dizer uma coisa aqui, ó, já antes de cumprimentar os outros colegas, tá?
eu vou entrando porque tô com saudade de falar, viu, Zé? Então, não pretendo monopolizar o programa, mas talvez fale um pouquinho mais. Eu li algumas coisas que são meio lamentáveis, assim, especialmente quando as pessoas começaram a colocar, olha só, a gente tá diante de uma doença muito séria, tá? Muito séria. Quem pega a doença, eu acho que a única coisa que os outros podem fazer é prestar solidariedade, tá? E que sirva como aprendizado de que a doença ela é um problema coletivo. A Covid é uma doença coletiva, né? Algumas coisas, como por exemplo, tentando atribuir causas para o Renato ter contraído a doença. E eu acho que o momento não é esse, o momento é de dizer o seguinte, Renato, fica bem, né? Que não tenha sintoma, que não tenha problema, que não tenha nada, se recupere para poder voltar e trabalhar normalmente. O ser humano, que eu acho que a gente tem que torcer mesmo. A gente está diante de um momento péssimo, assim, na minha opinião, na sociedade brasileira, onde as pessoas realmente torcem para o pior das outras. E eu vi isso, li isso. Então, meu desejo é que o Renato se recupere, que o Renato trabalhe, que o Renato tenha aí a sua condição de não apresentar sintomas e de não sofrer com a doença, tá? Como eu desejo para qualquer pessoa que pega a doença. É um negócio muito sério que a gente está vivendo e não vou atribuir nada à questão do Renato, a não ser o fato dele se recuperar. E a outra coisa que eu queria falar, que é sobre o time do Grêmio, porque eu vendo o Grenal, né, e observando aí as opções que o Grêmio tem, e o grande percentual de jogadores da base que o Grêmio promoveu, e uma geração muito talentosa, tá? A gente está diante de uma geração bem talentosa, e que teve jogadores talentosos que tiveram algum tipo de percalço no meio do caminho, por conta de situações que a gente pode debater depois. Falo especialmente do Jean-Pierre, do PP e do Matheus Henrique, que tiveram as suas instabilidades, mas se trata de uma geração muito talentosa que o Grêmio tem, né? Talvez o jogador que tenha mais me impressionado, e já tinha indícios de me impressionar, mas a maturidade que ele teve do Grenal, não estou falando do Wanderson, eu estou falando do Juan, do zagueiro. Ele é um jogador que me impressionou muito no Grenal, tá? Ele é aquele zagueiro rápido, é o zagueiro com poder de recuperação, com poder de antecipação, com poder de colocação. Eu sei que vocês já debateram isso, mas eu quero só frisar isso, porque eu não tive oportunidade de falar. Que é difícil até me impressionar com o jogador, viu, Zé? É difícil, é um cara meio chato, assim, dá um tempo, vamos lá, bota pra jogar, sabe? Tive esse sentimento com outros jogadores que o Grêmio apresentou, mas o Juan foi um jogador que me bateu assim, opa, esse cara tem muita ferramenta, mas muita ferramenta. E isso foi o que mais me chamou a atenção, de como o Grêmio tem um zagueiro cheio de ferramenta com muito potencial. Zagueiro com muito potencial, mais potencial do que um monte de zagueiro que eu vi surgir por aí, porque quando o Rodrigues surgiu, a gente dizia, zagueiro sério, não brinca, rebatedor, zagueiro. O Juan não. O Juan tem um lance de zagueiro com potencial assim, de ser um zagueiro de alto nível dentro do futebol brasileiro, e foi isso que me chamou a atenção. Potencial, tá? Potencial. Não tô dizendo aqui que o Juan é o novo Gamarra, não tô dizendo isso, mas muito potencial. Potencial é falava mesmo o Jean-Pierre percalços. Tomara que o Juan não tenha, viu? Não, e é 1,87 m e não é um abobrão. É um jogador que tem arranque, que tem velocidade. Habilidade, sim. Técnica. Ele tem técnica. Vai falhar, vai falhar. Ele vai falhar porque zagueiro falha, tá? O Van Dijk falha volta e meia, que é hoje talvez o melhor zagueiro do mundo. Outros zagueiros falham, Varane falha, o Koulibaly, que eu acho que é um dos melhores do mundo hoje, na minha opinião, falha. O Juan vai falhar. Agora a gente tem que observar o potencial, e o potencial dele me permite dizer que eu coloco ele à frente de muita gente que eu vi e que disseram que tinha um grande potencial aqui dentro do futebol gaúcho recentemente. Depois, se quiser, eu posso citar até os nomes. Ô Silva, ontem me perguntaram e eu acabei me passando, depois me lembrei quando já não estava mais aqui. Disseste na sexta-feira que ia esperar passar o Grenal e que tinha umas coisas para falar, seria sobre envolvendo Yuri Alberto e possibilidade de saída e negociação. O que era exatamente que tu prometeste dizer depois do clássico na sexta-feira? Mas já vem o próprio André Cury em Porto Alegre na sexta. O Yuri Alberto é moeda de venda.
O Yuri Alberto é moeda de venda. Ontem eu conversei com o presidente Alessandro Barcelos e fiz uma matéria até para o Gol.com que não tem jogador inegociável no Beira-Rio. Yuri Alberto, Praxedes e Maurício são esses três aí que estão surgindo e coincidentemente fazem parte do mesmo casting, o mesmo empresário, o André Cury, e a verdade é essa. E que o Yuri Alberto deve ser aí a próxima bola a ser vendida. E eu não acredito que vai ser vendido nessa janela de transferência. Deve sair na do meio do ano, que é a mais atrativa, que é o início de temporada na Europa. E aí o Yuri Alberto é um cara que vem despontando o interesse de alguns clubes. Veja bem, e tem uma outra situação. Yuri Alberto não quer jogar pelo lado. Yuri Alberto não gosta de jogar pelo lado. Embora ele tenha ido na coletiva e dizer, olha, jogo pelo lado, jogo de centroavante, jogador, ele vai falar que joga até de goleiro quando ele é atacante. E o goleiro diz que joga até de centroavante porque ele quer jogar. Mas onde o Yuri Alberto se sente bem é como centroavante. E ali tem o Guerreiro. O Guerreiro, quando recuperar toda a sua questão física, ele vai ser o titular. E o Yuri Alberto vai ser reserva. E aí vai ter algo bem interessante, porque o empresário vai forçar que o Yuri Alberto jogue, e o André Cury é um cara que ele gosta de se envolver nestas situações, tanto quando ele vem a Porto Alegre cobrar uma dívida que o Inter tem com ele aí de quase 30 milhões de reais, ele vem falar também sobre o aproveitamento do Yuri Alberto, o aproveitamento dos demais jogadores. O Maurício tá ok, porque o Maurício foi chamado de craque aí pelo Miguel Ángel Ramírez, e ao que parece hoje o time do Inter é Maurício mais 10. Mas tem tudo isso de bastidor envolvendo o próprio Yuri Alberto. Vem pedir aumento. O Yuri Alberto começou com 200 mil e pelas bonificações de contrato e premiações já está em 230. Então tem tudo isso envolvendo o Yuri Alberto. E conforme for o aproveitamento dele com Miguel Ángel Ramírez, o empresário vai forçar uma venda. E então, se tratando de uma possibilidade de moeda de troca, bom dia a todos os colegas, se tratando de uma possibilidade de troca, então me leva a crer que ele vai ser o zagueiro titular do Inter até isso se concretizar, o atacante, o centroavante titular do Inter até isso se concretizar, porque aí sim, me lembra o zagueiro que foi vendido lá no futebol russo, que mesmo não tendo grandes atuações, era a figura principal da defesa do Inter, sempre escalado, lá o Bruno Fux. Então, mas eu acho que é o contrário. Quando o Guerreiro fica ok, o Yuri Alberto vai curtir um banco, porque ele não vai jogar pelo lado. Mas aí a oferta não vai vir tão gorda quanto se imaginaria. O Inter não por um atacante reserva? O Inter tem que vender, mas não tá com a corda, quer dizer, com a corda no pescoço tá, mas o Inter não tá com pressa de vender agora. A janela que o Inter quer fazer negócio, porque o Inter tem que vender 90 milhões de reais em venda de jogadores esse ano. Não precisa ser agora, pode ser no meio do ano, que segundo o presidente Alessandro Barcelos, é a janela mais atrativa. Só que até lá o Guerreiro já vai estar com seu condicionamento físico. O titular da camisa 9 do Inter é o Paulo Guerreiro. E o Yuri Alberto não vai jogar pelos flancos. Em alguma oportunidade poderá acontecer dos dois jogarem juntos e tal. Mas no time ideal do Miguel Ángel Ramírez, o centroavante é o Guerreiro, e o Yuri Alberto vai disputar posição com o Guerreiro. Mas o Guerreiro arranca como titular. É uma situação, o Silva, que chama a atenção, porque há uma ideia de investimento em base e, ao mesmo tempo, aqueles que estão na porta de entrada do time principal já estão sendo cogitadas as suas vendas. Parece que é um exercício de incoerência. Dizer que vai promover o jovem e, ao mesmo tempo, ele ainda nem se firmou no time de cima, já trabalharam a ideia da venda do jovem. Mas não é o caso do Yuri Alberto. O Yuri Alberto já é um jogador que tem um brasileiro nas costas, foi artilheiro naquele período em que estava, e tem a outra visão das coisas, é que o Inter vive um momento em que ele necessita recursos. Ele precisa fazer receitas para pagar os créditos as dívidas de curto prazo que ele tem. Para mim o X da questão tá isso. Eu acho que as coisas elas não caminham sozinhas, tá? O Inter precisa investir em categoria de base. Sim, precisa. Está fazendo isso. Precisa dar suporte, apoio aos jogadores que vêm da base. Sim, precisa. E acho que está fazendo isso. Precisa encaixar o seu modelo de jogo. Sim, precisa. E é uma questão que demora, que não é do dia para a noite. Só que todos esses caminhos, em algum momento, eles convergem. Em algum momento, eles se juntam. Por exemplo, é interessante que se invista na base? Sim, é interessante.
Agora, se tem um projeto de reformulação das categorias de base, é um beabá. Você só reformula aquilo que não está dando tão certo assim. E realmente a base do Inter, já falamos sobre isso 400 vezes, que ela foi sucateada naquela gestão 2015-16, que era difícil, isso todo mundo sabe, tá? Então, e mesmo assim ela já começou a dar alguns bons valores. Querer vender ou querer fazer dinheiro é mais do que simplesmente uma ideia, é uma necessidade que o Inter vai ter esse ano. Só que na hora de montar o time, fatores como a parte técnica e tática, elas têm que ficar acima disso. Não dá para jogar por decreto, nem para cima e nem para baixo. É a crítica que se fazia no Grêmio, que no Grêmio os veteranos jogavam por decreto e os jovens ficavam de fora. No Inter não pode ser assim. Por exemplo, tem alguns setores do campo em que os jovens do Inter, eles passeiam para cima dos mais veteranos. Lateral direita, por exemplo, para pegar assim uma posição onde não há uma grande definição. Acho que todo mundo espera urgentemente a volta do Saravia, porque nem o Rodinei funciona e nem o Heitor. Se tem dois jogadores que não funcionam, nem o Rodinei nem o Heitor, escala o Heitor. Ah, por que se nenhum dos dois funciona? Porque um, pelo menos, tu vai conseguir vender. O Rodinei não. O Rodinei, aliás, mês que vem tá indo embora, se o Inter não ficar. E acho que nem tinha que ficar. Então, se tem dois caras que não resolvem, usa como critério colocar o mais novo, que pelo menos dá para vender. Agora, meio campo. Meio campo do Inter tem um Praxedes, que tem valor de mercado interessante. Para mim, esse Lucas Ramos que tá aparecendo, aparece muito bem. O Maurício, o Miguel Ramírez disse que é craque, embora eu até agora, daqui a pouco pode ser uma deficiência minha, acho que implicância não é o caso, mas eu até agora nunca vi nada demais do Maurício, o técnico viu. Então daqui a pouco esses jovens começam a ter espaço. É diferente do Yuri Alberto, porque nesse esquema de dois pontas e um centroavante, só para fechar do Yuri Alberto, nesse esquema de dois pontas e um centroavante, joga só um deles. E aí se tiver que jogar um, para mim tem que jogar o Guerreiro. Adoraria que o Miguel Ramírez montasse um esquema, e é possível, para jogar uma dupla de frente. Aí a dupla seria Yuri e Guerreiro. Agora, com dois pontas e um centroavante, eles vão disputar a posição mesmo. E aí eu não vejo o Guerreiro sendo reserva do Internacional. Sobre essa fala do Oliveira, tá? Primeiro, eu não vejo nenhum indício do Ramírez trocar o esquema. Não vejo. Logo, o Inter tem hoje 4 jogadores para uma função. Eles não têm condição de jogar juntos no sistema proposto pelo Ramírez. São eles Guerreiro, Yuri Alberto, Thiago Galhardo e Abel Hernandes. Esses 4 jogadores não têm condição de jogar juntos no sistema proposto pelo Miguel Ángel Ramírez, a não ser com alguma adaptação. Jogar um deles para o lado. Não tem como jogar um deles para trás numa linha central, porque o que o Ramírez pede dos seus jogadores chamados internos ou meias, sei lá, prefiro meias, dos seus meias, que hoje são Edmilson e Praxedes, o que ele pede desses jogadores nem o Thiago Galhardo, nem o Guerreiro, nem o Yuri Alberto, nem Abel Hernandes, muito menos Abel Hernandes, tem condição de oferecer. Naquelas funções ali são previstas outras atribuições pelo treinador, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, jogando pelo lado, eu não vejo nenhum deles ter condição de fazer. O que faz hoje o jogador pelo lado? E isso vai encontrar, eu até comecei com o Grêmio, mas posso também, agora a gente está falando do Inter, eu posso encontrar até uma pergunta que me surgiu nesse período de férias, que é sobre o Patrick. Poxa, o Patrick está jogando numa posição diferente com o Miguel Ángel Ramírez. Ele em tese, segue sendo um extremo pelo lado esquerdo, como ele era. Qual é a diferença do Patrick, do Abel, para o Patrick de agora, onde está tendo atuações piores? O Patrick primeiro recebe a bola, o Inter não joga com o bloco baixo como jogava com o Abel. E o Patrick ele não joga tão embaixo quanto jogava com o Abel. Ele recebe a bola numa faixa mais próxima do gol. O Patrick sendo um condutor de bola, lá de trás, ele recebia a bola na época do Abel e ele conseguia conduzir essa bola até a frente. Hoje, ele recebe a bola mais na frente. Essa função é a função do extrema no time do Inter. Nenhum desses 4 jogadores citados tem que fazer isso. Talvez quando o Inter estiver atacando, precisando vencer, o outro time está só se retrancando, quem sabe o Yuri Alberto pode entrar nessa situação excepcional pro lado direito? Pode, mas não é uma regra. Começar jogando, impossível. Começar jogando
o cara que atua pelo lado, ele não fecha para a área, gente. Ele não fecha para a área. Quem fecha são os laterais. Esse jogo de posição do Ramírez é com os pontas dando a tal da amplitude, tá? Então é o Patrick bem em lateral, o Maurício, que eu concordo com o Oliveira, também não vi esse potencial de craque dito pelo Ramírez, eu não vejo isso nele, tá? Aberto do lado direito, o ponta tem que fazer isso. Então, o Inter tem 4 jogadores para uma função só, Magno. É essa a composição de como o Ramírez pensa o time do Internacional. Me parece que essa história aí do craque, que foi dito pelo Angel, foi mais uma força de expressão, um arrobo de momento para elogiar Maurício, para talvez, sei lá, proteger Maurício de alguma crítica. Não creio que tenha sido no sentido real de ele ser craque. Ao menos a impressão que tem. Ô Magno, só uma observação, tá magnífico o teu som hoje, viu? Tá perfeito. Espetáculo. Tá maravilha. Tá bonito mesmo. Eu tô oscilando aí, eu preciso saber desse feedback. Tá legal. Eu tô tranquilo, tá? Sim, eu troquei aqui É que eu troquei la equiparra, entendeu? Aí sim, el aparato. Esquema el aparato, exatamente. Isso é interessante. Um equiparra mas é isso que eu queria dizer. É isso que eu queria dizer, sabe? E aí entra... Oliveira, só para concluir, eu não vejo indício do Ramírez trocar o esquema dele. E nisso eu tenho um negócio para dizer, cara, porque a gente tá batendo muito no jogo de posição, né? Que eu acho que muito tempo mesmo. A gente vai chegar à conclusão uma hora, o Inter vai precisar de jogador para esse jogo de posição existir. Vai precisar de um ponta-direita, por exemplo, e vai precisar de uma adaptação violenta do Patrick para que ele volte a ser o jogador que era, sob pena de o próprio jogador ser taxado como um cara que teve só uma fase no ano passado e que não voltou a render. O Patrick ele vai ter que se adaptar, não é nem entender, é se adaptar até em termos de característica, o que é o Patrick, condutor de bola, sai de trás, vai arrastando, entre aspas, e até no bom sentido, pro lado esquerdo, tá? Jogo de posição, tu fica um pouquinho mais, entre aspas também, guardado no lado esquerdo. E eu acho que o Inter precisa de um ponta-direita. Eu não sei se é o Palácios, tá? Até agora, não sei se é o Palácios, preciso ver mais desse jogador, mas o Inter precisa de um ponta-direita, e não é o Maurício esse jogador, mas não é mesmo. Dessa ideia do Patrick, a gente entra de novo em alguns pontos do Grenal que a gente já vinha abordando, que talvez os dois piores jogadores do Inter no Grenal tenham sido justamente os pontas, né? O Maurício e o Patrick. E aí a gente precisa dizer que para esse modelo funcionar, os pontas, eles têm uma tarefa assim vital, eles têm uma tarefa que não dá para transferir para outro. Eles têm a tarefa de alargar o campo, e acho que isso até fizeram, o Maurício com o Patrick, mas alargar o campo por alargar não adianta, tem que alargar e participar e conseguir vitória pessoal. A ideia é potencializá-los nesse esquema, para que eles recebam com espaço, enfim, tenham condição do 1 contra 1. O Maurício não conseguiu ter vantagem para cima do Diogo Barbosa, que sabidamente não é um grande marcador. E o Patrick foi anulado pelo Wanderson, e até na jogada que passou pelo Wanderson, que foi uma só, foi daí desarmado pelo Juan, que fez também um Grenal muito bom. A questão do Patrick, para mim, e acho que é um debate que cabe e que é absolutamente interessante no momento, é de novo aquela história de posição, posicionamento e função. A posição de origem do Patrick é volante. Ele é um volante de origem. O que não quer dizer que ele vai ser volante em todos os jogos. O Patrick não joga como volante no Inter há mais de um ano, embora ele seja um volante de origem. Lá atrás, quando ele começou a carreira e jogou em Goiás, em Sport, era um volante. Ele chegou a ser camisa 5 no Sport algumas vezes, inclusive um primeiro volante mesmo, em algumas ocasiões. Mas ele no Inter, ele joga de meia esquerda há muito tempo. O ano passado ele jogou de meia esquerda e foi um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Se pegar o mapa de calor do Patrick, tá, que é a região onde ele mais atua com a bola no campo, se pegar o mapa do Patrick o ano passado e comparar com esse ano, vocês vão ver que é a mesma coisa. Ele recebe a bola no mesmo lugar. Tá? E esse é um ponto muito interessante. Então, o que aconteceu se ele pega a bola no mesmo lugar? Bom, aí a gente vai entrar naquela palavrinha mágica que é a função. O que o Patrick, e também o contexto, é claro, né? O que o Patrick tinha que fazer o ano passado, que era um jogo mais direto em geral de contra-ataque,
e ele é muito mais forte assim, porque ele é um rompedor, ele é muito forte, ele vai carregando o que tiver pela frente. E outra coisa bem diferente é pegar a bola perto da área, mas com a linha de defesa do adversário já montada, com todo mundo no lugar. E aí o Patrick vai ter pela frente um lateral, e se passar pelo lateral vai ter um volante na cobertura, e se passar pelo volante vai ter o zagueiro. Em linhas gerais, é claro. Então a função dele agora é uma bem diferente. O ano passado, como era um jogo, e aí eu falo mais do Abel do que do Kudê, mas como o Abel era um jogo mais direto, um jogo mais de contra-ataque, um jogo mais reativo, quando o Patrick recebia essa bola, em geral era num contra-ataque ou pegando a linha do adversário desarrumada, e aí ele tinha mais espaço, podia apostar num 1 contra 1 ou até mesmo com marcadores não no seu melhor lugar. E aí ele tinha vantagem. Então é interessante isso, porque a posição de origem dele segue a mesma, a movimentação dele mudou um pouquinho, o mapa de calor é o mesmo, só que a função mudou bastante. E aí o Patrick vai precisar se adaptar à nova função, né? É assim que a banda toca. É o seguinte, Maiana, desculpa. Não, só pra gente também trazer, e a gente até teve esse debate aqui no início, ou no final da semana passada, né, da questão do torcedor ter um certo ranço, já com o Patrick, justamente por causa desses altos e baixos que ele vem demonstrando, pelo menos na sua permanência aqui no Esporte Clube Internacional. E ele mesmo já reclamou em algumas oportunidades sobre essa situação de ele ser utilizado da mesma forma, mas com esquemas diferentes. Ele fala, olha, as pessoas querem, o torcedor quer que eu faça gol, mas às vezes, por orientação técnica, eu não posso fazer isso, porque a minha função às vezes é arrastar a bola, em alguns momentos é ter a vitória individual dentro do confronto corpo a corpo, que a gente já viu ele fazendo muito isso e ele faz muito bem, e eu mesmo ontem destaquei. Eu disse, o Patrick, ele pode, em alguns momentos do Grenal, ele teve a oportunidade de ter uma vitória individual, mas fica muito feio porque ele sim consegue colocar a bola lá na ponta extrema do campo, criar as oportunidades, mas ele não ia ter ninguém para passar. Então fica aquela coisa de parecer mais ineficiente ainda, um sistema que precisa sim ainda de adaptações, precisa de uma estruturação melhor e até o entendimento de cada um saber a sua função e cada um ter a ciência de que tem que conquistar o gramado, não ficar mandando para trás ou lateralizando o jogo. Eu acho que essa é a principal dificuldade, porque ele teve oportunidades, e até marcado por 2 ele conseguia limpar, mas ele não ia ter para quem fazer a assistência. Ô, Ana, eu queria só entrar no que o Oliveira falou, porque trouxe um dado importante aí do mapa de calor. Posicionamento médio. Eu tinha a impressão que ele estava recebendo a bola um pouco mais à frente, tá? Então a mudança é a seguinte, é Patrick, jogo de posição versus Patrick, enfim, não, jogo de transição, para dizer assim, tá? E aí a gente vai também com adaptação de característica. A rigor é o seguinte, ó, jogo de posição tu não conduz a bola, tá? É a bola que vai circular. É a bola que vai ser a referência é a bola. O Patrick é um condutor de bola. Isso. E no jogo de transição, o Patrick ele tem liberdade até instigado. Né? Não é nem liberdade, é instigado. Ele é estimulado a conduzir a bola ou a acelerar o jogo. A bola não é a referência é o espaço vazio. Então a gente está diante aí de uma clara... Porque também o time do Ramírez eu li isso também, o time do Ramírez é o mesmo time do Abel. Por que desaprendeu o cara o mesmo time do Abel? Não tem nada a ver com o time do Abel. Mas a escalação é a mesma. Sim, a escalação é a mesma, só que o que se pede para cada jogador é completamente diferente. Completamente diferente. Por exemplo, o time do Abel jogava mais atrás, o time do Inter ataca com o Lucas Ribeiro e com o Cuesta, ou quando era o Zé Gabriel, enfim... Eles entram no campo do adversário, com o Abel não entravam. Eles entram no campo do adversário. A melhor chance que o Inter tem na partida é uma iniciativa individual do Lucas Ribeiro. Coisas que não tinham na época do Abel dessa forma. O zagueiro tinha em fase de bola parada, que normalmente vai para frente, né? Aliás, a fase de bola parada do Inter era melhor com o Abel, tá? Isso é uma coisa que tem que ser colocada também. Achava melhor. Quantos gols o Rodrigo Dourado fez? O Orestes. Foi o Orestes? Não, o Silva. Foi o Silva. Mas, o Silva, só para completar, a bola parada da época do Abel, eu achava melhor. Pode ser início de trabalho? Pode. Mas eu achava melhor aproveitado. Tudo que era da época do Abel, depois dos 5 primeiros jogos, era melhor do que agora o Inter. Tudo. O Inter foi vice-campeão brasileiro com o Abel Braga.
O Inter fazia gol de bola parada, tu acabasse de destacar. Moisés cruzava na cabeça, vinha Rodrigo Dourado, vinha Cuesta e fazia gol. A defesa do Inter era melhor com o Abel Braga. O ataque do Inter era melhor com o Abel Braga. Patrick era melhor com o Abel Braga. Os demais jogadores jogavam mais. Alguns nem tanto. O Inter mudou. Os jogadores são... Mas aí chegou o ponto, técnico Cristiano. Mudou. O conceito mudou. A única coisa que eu acho que é perigoso é justamente tu pegar e mudar tudo. Nada lá ficou no passado, nada presta, mudou. Agora o conceito é outro. Nós vamos sair aqui com outro modelo, com outro esquema de jogo. Só para lembrar, eu acho muito parecido esse Inter que o Miguel Ramírez quer colocar agora com o que eu vi do Cudê. E o Patrick jogava bem com o Cudê também. O Patrick jogava bem. Só que agora... não, tudo bem, tem suas diferenças, só que agora tem que dar tempo, o cara vai ter 15 dias pela frente, vai ter que ajeitar, vai tomar muita lambada, vai perder. Eu acho que até todo mundo entendeu o que é, o treinador deve levar uns 2 meses por aí, eu gostaria que fosse menos, mas só para destacar, tudo que era com o Abel Braga era melhor. O que pode ser com o Miguel Ramírez no futuro pode ser bem melhor do que foi com o Abel Braga, mas hoje não. Mas então, vou te dizer uma coisa, o começo do Miguel Ramírez é muito melhor que o começo do Abel Braga. Exatamente esse ponto que eu Sim, e os adversários que o Miguel Ramírez pegou que são bem piores que o do Abel Braga pegou. Claro, evidente. Agora, quer ver uma diferença bem clara do time do Cudê pro do Ramírez? Tem várias diferenças bem claras, eu não acho parecido, mas tudo bem, respeito. A função do Patrick, por exemplo, jogando como um ponta, o Patrick com o Cudê jogava naquela linha de 3, certo? Era um volante, uma linha de 3 e 2 caras na frente. Com o Abel era o Dourado, aí o 4-1-4-1 ele era o cara bem da esquerda, e agora do Miguel Ramírez é um 4-3-3, onde ele é o ponta pela esquerda. Mas uma diferença bem importante de execução com o time do Cudê, ou no time do Cudê, os laterais funcionavam como pontas. E os caras dessa linha de 3, eles tinham a incumbência de fechar e encostavam no cara da frente. O time do Miguel Ramírez é o contrário. Os pontas abrem e os laterais dão suporte pelo meio. O jogo do Ramírez é o puro jogo de posição, tá, gente? Tem todas as explicações aquelas, mas é tentativa de um jogo de posição, tá? E não tem uma execução tão boa assim. Em alguns momentos tem execução boa, em outros momentos nem tanto. Foi contra o São José que o Inter jogou, contra o São José funcionou um pouquinho mais, mas em outros momentos a execução não é tão boa assim. Amplitude no jogo do Ramírez, ela é de Maurício e Patrick. No jogo do Cudê era Rodinei e Moisés, ou seja, alargar o campo, os laterais jogavam rente à linha. O Miguel Ramírez, eles fecham pro meio. O jogo eu acho que a aproximação maior é na ideia do zagueiro construir, mas no jogo do Ramírez, o volante, a gente vai lembrar do Musto, ele baixava lá atrás no jogo do Cudê para poder fazer a saída de bola. Não tem isso no jogo do Miguel Ramírez. No jogo do Cudê, o Edenilson não funcionava como esse jogador que faz o vai e vem, né? Como funciona no esquema do Ramírez. O Edenilson era mais um meia mesmo, jogava na mesma linha do Bosquilha, por exemplo. Aliás, eu acho que o Bosquilha é um cara que faz muita falta pro Inter para esse jogo de posição. Depois a gente pode conversar sobre isso. Então, acho que existem várias diferenças. Para mim, cara, isso eu já tinha falado antes, eu sou bem tranquilo. Quando a gente falava jogo de posição, não jogo de posição, eu acho que o futebol hoje tem que ser mais direto, ponto. Tem que ser mais direto. Eu tô vendo cada vez mais os times com menos posse de bola ganhar. Tô vendo isso e, enfim, é um debate. Eu acho que esse Inter ele deveria seguir um processo de jogo de transição. Mas vamos lá, eu acho que tem que dar tempo ao Ramírez, mas é uma preferência pessoal. Eu prefiro hoje um jogo mais direto do que esse jogo de posição onde o bloco avança trocando passe e a bola é que circula, né? E isso é uma situação que começou já na Copa 18, a França, todos os seus jogos, a partir das oitavas de final até a decisão contra os croatas, ex-iugoslavos, sempre com a média de posse de bola em torno dos 30-35%. E a França foi campeã do mundo assim. Orestes, antes do intervalo.
É o seguinte, ó. O Internacional ia jogando bem com o Abel. Vocês mesmos falaram agora há pouco aí. Tinha melhor defesa, movimentava-se melhor o meio-campo, o ataque fazia gols, faltas eram cobradas e gols aconteciam. Agora o Ramírez muda tudo. Vocês acham que tem tempo o Ramírez organizar o time para jogar o que ele quer até o início da Libertadores e do Campeonato Brasileiro? Não vai faltar tempo e aí o Internacional vai se complicar. Esse tempo aí para se colocar o time em dia. Eu te respondo, garotinho. Aliás, saudades, meu querido. Saudades, viu? Saudades, meu amigo. Grande abraço. Que voz belíssima tu tens. O seguinte, eu acho que para brasileiro Libertadores não tem tempo. Agora, vai me perguntar daqui a um ano? Talvez tenha. Eu acho que aí é de novo preferência pessoal, tá? Eu acho o jogo de posição muito bem trabalhado, como se fosse quase uma experiência química, assim, sabe? Bem desenvolvido, ele é muito interessante. Ele é muito interessante, só que assim, bem desenvolvido precisa de muito tempo. E eu ando gostando cada vez mais, vendo jogos de Champions League, vi umas partidas aí de vários campeonatos. Quando a gente tá de férias, a gente acaba vendo jogos assim que não tem tempo no dia a dia ver, né? Pra ver. Eu acho que o jogo direto, ele é cada vez mais uma marca do futebol atual, e eu gostaria de ver times assim, indo pra trocação, sabe? Isso é mais ou menos como no MMA, baixou, o São Paulo era muito louco, baixava a guarda totalmente, ainda fazia uma tentativa de jogo de posição, mas o jogo de trocar, de agredir, de socar, esse é o jogo que eu mais gosto de ver hoje dentro do futebol. O jogo de socar, de empurrar, de fazer isso com muita velocidade, com muita intensidade. É muito difícil fazer isso, muito difícil fazer isso. O Bayern de Munique hoje é o time que melhor faz no mundo, embora o City, Oliveira, seja um líder incontestável na Inglaterra, fazendo um jogo de posição com adaptações que o Guardiola já percebeu. 11h40, fala, Oliveira. Posso responder o Orestes também essa mesma questão aí rapidinho antes do intervalo? Eu acho que o tempo, ele é o grande desafio sempre do futebol brasileiro, e em geral ele não existe. Quer ver o próprio Inter como exemplo? O Abel chegou e em pouco tempo ele foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores. Quando o trabalho começou a fluir, não foi campeão brasileiro por 5 centímetros. Aquele gol do Edenilson contra o Corinthians. Poderia ser, sim, o campeão brasileiro. O Cudê foi o contrário. O Cudê chegou e de cara ele conseguiu mostrar a resposta. Ele chegou de cara com uma pré-Libertadores terrível na garganta e ele conseguiu passar pela Universidade de Chile e pelo Deportes Tolima. O Miguel Ramírez, ele chegou num processo diferente. Ele tem tempo porque ele pega um gauchão inteiro pela frente sem Libertadores, mas ele pega sem respiro. Agora que ele vai ter 10 dias para treinar, porque ele está nesse ano maluco de pandemia, onde não tem tempo para desenvolver o jogo que ele quer. O tempo é sempre o grande desafio no futebol brasileiro. Bem, temos 11h, 42 minutos, a hora certa é Carrefour com o Ganhando o Jogo aqui pela Rádio Guaíba. O Carrefour, todos merecem o melhor. O Magno quer dizer alguma coisa? A gente vai, depois do que disser o Magno, para o intervalo. Copa do Brasil hoje, 9h30 da noite, Castelão, Fortaleza e Ipiranga. Já que no início do programa tu abriu ali, lembrando de alguns jogos de hoje. O Ipiranga hoje, com o Fortaleza, lá no Ceará. Jogo único, não tem mais aquela história do empate favorecer o visitante. Empatou, vai para os pênaltis, já é a segunda fase. Ipiranga, se passar, 1.700.000 a mais na conta. Nós tivemos o São José ganhando do São Luís por 1-0 na rodada do Gauchão, e a lembrança para fazer esse intervalo definitivamente é o Aimoré fazendo 2-0 no Novo Hamburgo, o Brasil empatando com o Pelotas em 0-0 e o Juventude empatando com o Caxias 0-0. Não saiu quase gol nessa rodada do Gauchão. Quem chamou? Eu tenho uma pergunta só para depois do intervalo comercial, tá? Foi uma pulga atrás da orelha de um amigo que me coloca aqui no WhatsApp essa pergunta. Dar crédito para ele. Eu vou dar crédito sem citar o nome. Qual treinador formado, é uma pergunta para todos, qual treinador formado nos últimos 10 anos, 15 anos, vai lá, 10 anos para pegar esse recorte de uma década, 2010 para cá, qual treinador formado dentro do futebol brasileiro não apresenta os mesmos conceitos que o Ramírez,
ou parte que o Kudê apresenta. Qual treinador não tem esses conceitos? Qual treinador, tirando o Argel, qual treinador não tem esses conceitos? Essa é a pergunta que fica. Porque eu acho que a gente está diante de um padrão, de um pensamento uniforme nos novos treinadores, que é esse pensamento que a gente vê dentro de campo tentando ser aplicado pelo Ramírez. Posso desenvolver depois do comercial. O sinal vai marcar 15 para o meio-dia. 11h48, hora certa, Carrefour, todos merecem o melhor. Aqui o Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba, FTEC Centro Automotivo, troca de óleo, revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. Promoção para guaibeiros, 15% de desconto para pagamento à vista. Quer saber o preço da sua revisão? Acesse o site ftecmecanica.com.br, atendimento das 7h30 até às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. E aos sábados das 7h30 às 12h, fone 3907-1743, WhatsApp é 98215-2996, na Avenida Cairu 1447, no bairro São João. FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. Era o Carlos que estava com a palavra, ele pediu para concluir o pensamento depois. O Silva está pedindo, fala, Silva. Não, conclui o Carlos aí, não vou atravessar o assunto, é uma outra coisa que eu queria falar. Não, eu concluí, eu deixei a pergunta: qual treinador formado no futebol brasileiro, vou falar futebol mundial porque o mundo é muito grande, né? Mas, assim, no futebol brasileiro, nos últimos 10 anos, que não faz esse mesmo tipo de jogo, de tentar sair sem balão, de tentar trocar passe desde trás, de organizar ali uma saída de 3, de estabelecer princípios com 2 jogadores dando amplitude ao mesmo tempo, cada um numa ponta, de o jogo ser um pouquinho mais trabalhado. Todos os treinadores pensam assim. Não é uma primazia do Ramírez ou do Kudê, nem porque eles são estrangeiros, né? Se o Thiago Nunes tentou fazer isso no Corinthians, por exemplo, não funcionou bem, por aí vai. Mas isso está relacionado com aqueles cursos eu acho na que CBF. Nessa questão aí, mas não é que o técnico brasileiro, não é que o técnico brasileiro não faça, acho que faz, mas só que o técnico brasileiro se adapta com aquilo que ele tem à disposição, e o estrangeiro não. A sensação que eu tenho, que nem o Kudê e tampouco o Ramírez, o próprio que estava no Atlético Mineiro lá, o Sampaoli, eles não se adaptam com o que tem na mão e querem reforço, quero contratação, porque o que tem aqui não dá para fazer o que eu quero fazer. E eu acho que não pode ser por aí, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tu tem um grupo na mão, tu tem uma ideia de futebol. Se não dá para fazer a ideia que tu pensa com este grupo, bom, tu tem que tentar chegar o mais próximo possível com que tu tenha à disposição e daqui a pouco testar novas alternativas. O que eu não gosto é daqui a pouco, e ontem até nós debatemos isso, se o Moledo tivesse condições de jogo hoje, ao que tudo indica, seria a reserva do Miguel Ángel Ramírez, assim como foi do Kudê, sendo que o Moledo é o melhor zagueiro que o Inter tem. Então, se tu tem jogadores que não fecham com aquilo que tu pensa de jogo, não adianta chegar lá no diretor de futebol, olha, eu quero esses jogadores, eu quero tais e tais jogadores, porque o que eu penso de futebol tem que ser com esses atletas, porque depois embucha o clube, que nem o Inter ficou embuchado com o Musto até o final do ano, porque o Kudê, na sua ideia de jogo, disse que o Musto era o cara ideal para ser o volante, e não botava nem o Dourado quando estava recuperado, porque o Musto era o cara ideal, e não era. Aí tem uma questão, Guimarães, rapidinho, só para entrar nesse gancho aí do Musto, que eu também achei um jogador absolutamente insuficiente, sempre achei. Inclusive na época de Rosário Central. Para não embuchar o clube é muito simples, basta manter a ideia do técnico, e o técnico não sair depois de 3, 4 meses. Por que eu tô falando isso? Porque o Ramírez está no Inter há 6 jogos, tem pessoal que quer a cabeça do Ramírez. Então, assim, a forma de não embuchar o clube é simples, não mandar o técnico embora depois da primeira derrota. Sim, começa por aí. Mas eu não estou nem querendo falar da questão do Musto, mas se eu pegar, então, para manter o que pensa o técnico, o Inter teria hoje 79 jogadores só no elenco principal, porque o Kudê queria jogador, queria zagueiro, quero mais um zagueiro, quero mais um volante, quero mais um atacante. Aí tu vai mantendo a ideia do técnico. Mas ele queria dispensar também. Maior do que já é. Fica uma dívida maior. Assim, ele queria que o Rodrigo Dourado fosse pro Flamengo. Pera um pouquinho, calma lá. Não é assim. Só tem uma situação que eu acho que não é estrangeiro contra brasileiro nesse caso, tá?
Eu acho que é treinadores novos versus velha guarda. E sim, eu vou transferir a disputa não por nacionalidade, mas por geração, tá? O que o Silva falou, o brasileiro se adapta às peças que tem. Nem todos. O Odair, ele jogou do mesmo jeito no Inter e do mesmo jeito no Fluminense. O Thiago Nunes transferiu para o Corinthians a mesma forma de pensar que ele fazia no Atlético Paranaense. Nenhum deles adaptou Mas nada. foi o erro do Thiago Nunes. O Atlético Paranaense era um time, o Corinthians era um time caindo pelas tabelas. Mas olha só, cara, não vamos... São assim. O próprio Odair, eu acho que Guimarães... Quando o Inter vai. Quando pedia um jogo mais positivo, o Inter não dá, mantém o conceito acima de tudo. Eu acho que é uma questão de geração mais do que de nacionalidade. Mas é um erro. Isso não significa dizer que os caras não erram. Silvio. Eu acho que não é nem geração, nem nacionalidade. Eu acho que é uma questão do ser humano. Então eu vou pegar um cara brasileiro que é mais rodado e que eu acho bom técnico. O Renato. A gente não está dizendo que o Renato ele tem uma ideia, uma obsessão de fazer com que o Grêmio jogue do mesmo jeito que ele jogou em 2016, 17, só que as peças não são as mesmas. O Renato é brasileiro e não é da nova geração. Pelo contrário, tá mais para uma geração mais avançada. Eu acho que não tem a ver com geração mas só que ou o com Grêmio não joga que nem em 2017. Mas porque as peças não correspondem. A ideia do jogo é ser parecido. Bom, o esquema tático é o mesmo, a proposta... Agora, as peças não são as mesmas, essa crítica que ele sofre. Se as peças não correspondem, o que ele faz? Ele muda. Assim como ele mudou no jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil, foi um Grêmio que ninguém viu. Jogando por uma bola, sabe das limitações. Cara, o Grêmio contra o River jogou assim. Mas existe uma tendência à padronização, existe uma tendência natural à uniformização a partir da formação nas universidades da mão de obra dos preparadores físicos que estão virando técnicos. E uma outra, a CBF impôs a exigência de formação de treinadores através de cursos. E esses cursos também estão criando gerações com um certo padrão de conceito. Mas eu acho aí tu com um ponto que é muito importante. Dentro dessa logística e principalmente nessa ideia de se criar, a gente também tem as universidades. Vamos trazer para o nosso universo. Por que alguns se destacam? Porque tem mais recursos, sabem utilizar melhor os conhecimentos que são aplicados, porque a gente vê. E até mesmo os técnicos mais antigos até debocham, de certa forma. O Renato foi um que debochou desse curso da CBF porque acha que não tem que se estudar para justamente ter uma ideia nova de futebol, sendo que ele aplica e vem aplicando e até insistindo dentro dessa ideia e contratando jogadores que sabe-se que não vai dar certo, que se não se encaixa no esquema, principalmente tendo outros melhores, mas pelas insistências. Eu acho que a gente tem que levar em consideração que nas relações humanas sempre há essa interferência do emocional e a ideia, nós mesmos aqui nos debates, nós temos ideias fixas que até hoje a gente parece cachorro com osso que não larga. A gente trata de CUDE, a gente trata de utilização de jogadores e sempre vai ter um ou outro que vai querer colocar a sua ideia acima daquilo que é apresentado em muitos momentos e assim é a vida, assim são os seres humanos. Ana, olha só porque eu acho muito bom esse assunto, tá? O que o Zé Aldo falou é um ponto muito, muito marcante. Existe hoje uma padronização de pensamento dentro do treinador, nos treinadores brasileiros. Esse foi o ponto que eu quis chegar. Vamos lá. Me ajuda, o nome do técnico do Ipiranga de Erechim, o cara que era da Luverdense, Júnior Rocha. Júnior Rocha, tá. Vocês viram o Ipiranga jogar? Viram o Ipiranga jogar, claro que sim. Vocês viram o Caxias jogar? Os princípios são os mesmos, gente. São os mesmos. Não depende das peças. Os treinadores estão pensando igual. Não estou dizendo que o Lacerda e o Júnior Rocha não sejam bons treinadores, e acho que são bons treinadores dentro do que o interior apresenta, tá? Foi as coisas mais legais que eu vi, assim, de times do interior. Mas existe uma padronização de pensamento. Existe. Vou dizer outro time que faz isso, o Gilson Cabeção, São José, fazia isso no início do campeonato. Existe uma padronização de pensamento que faz com que hoje se tenha linguagem, abordagem, método, treinamento e execução da mesma forma. O Zé tem muita razão. A aula que eles têm é a mesma, porque não tem diversidade. A Ana falou, puxando para o nosso lado, mas as referências que a Ana usa, né, tendo a criação da Ana no jornalismo, as minhas, do Cristiano Silva, do Cristiano Oliveira, do Magno, são bem diferentes. As referências que toda essa turma tem, elas são as mesmas. É o curso da CBF que habilita para ser treinador e só. Então eles estão lendo o mesmo polígrafo, eles estão tendo aula com o mesmo professor.
eles estão tendo os mesmos exercícios e conversando entre si. Vai ter uma padronização de linguagem. Esse é o ponto que eu quero chegar. Todo mundo está pensando igual no futebol brasileiro. E sim, é muito parecido ou com o jogo de posição do Ramires, ou com esse jogo um pouquinho mais funcional, mas também que tem alguns princípios, como pensa o Eduardo Cudê. A gente está diante do mesmo. É essa provocação que eu queria fazer. O Guilherme Kepler está chegando aqui para a apresentação do noticiário. A edição... Ficha 1 para a volta, pode ser, professor? Tranquilo, a edição do... Só por uma questão assim de prurido, gritou lá o Orestes, então vou deixar o Orestes primeiro, pode ser, Oliveira, e tu em segundo? Que ele gritou primeiro. Eu falo na volta, tranquilo. Claro. Então Fernanda Bagatini está aqui para fazer o noticiário, não é o Guilherme. A Fernanda vai apresentar as notícias do meio-dia do Guaíba Notícias e depois voltamos com o Orestes e na sequência o Cristiano Oliveira. Já. Meio-dia, 5 minutos, estamos retomando aqui o Ganhando o Jogo pela Guaíba com a hora certa em nome de Carrefour, todos merecem o melhor. Orestes de Andrade, solta uma pergunta aí, meu padrinho. Beleza, garotinho, vamos lá então. É o seguinte, ó. Segunda dose, quando é que chega, pra gente te ver de perto? Dia 20 agora, graças a Deus tá chegando perto. Dia 20 de abril é uma data importante pro velho. É o seguinte, ó. Todos esses esquemas que nós tratamos agora nessa primeira hora do programa, relacionados ao esquema desse ou daquele treinador, essas novas tendências do futebol, vocês não acham que isso aí pode levar o cara agora vai ter um diplomazinho de treinador? Isso aí não pode robotizar o futebol? Esses esquemas todos que estão nascendo aí, ou não? Todo mundo querendo fazer igual? Eu ainda, voltando ao ponto do Guimarães, eu discordo um pouco dessa ideia, porque eu acho que todos nós, basicamente, temos as mesmas ferramentas. Claro, a gente fala de escolas bastante diferentes, pelo menos aqui no programa, dentro desse entendimento, mas a gente teve acesso a basicamente as mesmas ferramentas e mesmo assim nós temos ideias diferentes. Eu acho que essa questão da individualidade, ao mesmo tempo, muitas pessoas queriam estar aqui nos nossos lugares. Por que nós estamos? Acho que, claro, nós temos diferentes estruturações de por que estamos aqui ocupando esse espaço, algum por tempo trabalhado, por contatos, até por representatividade, que eu acho que é bastante aqui o meu caso nessa bancada. Eu acho que nós temos ferramentas iguais, mas nós escolhemos o que fazer com essas ferramentas e até quais os discursos que nós iremos adaptar conforme as nossas ideias de futebol, que a gente às vezes discorda aqui, quase se bate aqui na ideia de futebol, mas querendo ou não, a faculdade de jornalismo, pelo menos no que a gente conversa no corredor, a gente pensa bastante igual, mas mesmo assim a gente discorda em algumas ferramentas aqui, por exemplo. Não, eu discordo da Ana no seguinte, mas eu vou falar, não tem problema nenhum falar, a gente não tem, Ana, a gente tem as mesmas ferramentas, acesso às mesmas ferramentas, mas a gente tem uma bagagem diferente. Vamos lá, vamos pegar a bagagem do rádio, tá? Aqui no nosso programa a gente tem gente criada na Grenal, na Gaúcha, na Guaíba, na Bandeirantes, tá? Como eu trabalhei em 3 desses 4 veículos, eu sei que o DNA, o modo com que as mensagens são repassadas, com que o Zé Alto também trabalhou em 3 desses 4 veículos. Mas os técnicos que estão sentados no curso da CBF também, tem gente que veio do Bahia, tem gente que está no Grêmio, tem gente que veio até de experiências internacionais. Mas eles estão recebendo as mesmas referências, porque no nosso processo de aprendizado dentro dessas emissoras, a gente teve lá o início em cada emissora em que a gente recebe essas referências, tá? É como se cada uma fosse uma escola diferente. É que aí são referências práticas, Guimarães. E nós estamos falando das referências teóricas, tem que fazer uma distinção. Exatamente, é isso. Eu acho que tem que fazer. Eu acho que sim, existe a distinção. Mesmo assim, a única referência que eles têm é a escola da CBF. E mesmo que a gente tenha, então vamos lá, vamos trocar. Eu falei das emissoras, Ana. A gente tem Unicinos, PUC, Ubra, Burgues, IPA, e sei lá, Uniriter e outras universidades, Universidade de Santa Maria do interior. Essa é a diferença, entende? O que eu vejo, o que eu quero, na verdade, e acho que teu ponto é um ponto interessante, mas eu queria ver, na verdade, uma multiplicação de curso. Vá lá. Mais cursos que habilitam. Não tem Concordo plenamente, mas daí vejo que a gente entra na questão do mercado, né? A CBF quer sempre se manter como a principal mãe superior de tudo. Vou te dizer, eu faria esse curso se não fosse tão caro, Ana. Oliveira vai segurando a tua tese que aqui tá indo. Ana,
Vamos lá. Olha, eu só queria, você vai ficar nessa distribuição, tomar bola aqui, eu só queria, para não fugir o assunto. Não, é que eu tinha prometido pro Oliveira, depois do Orestes. Mais competente. Só me perdi, só para explicar aqui, Cristiano, não quero censurar nem colocar camisa de força em ninguém. É que eu tinha anunciado depois do noticiário o Orestes, depois o Oliveira, e aí o Orestes fez uma pergunta e a pergunta foi se desdobrando em respostas. Então, por elegância com o Oliveira, eu quis dizer, segura aí que daqui a um pouco nós vamos passar pela tua tese. Mas tranquilo, pode falar, Silva. Por favor, Oliveira, depois eu falo. Não, o assunto dele é outro, não é o do Orestes. Eu tô esperando porque se estabeleceu o debate. Vamos respeitar o debate se estabeleceu, depois eu falo, não tem problema, tá certo? O que eu gostaria de ver, eu gostaria de ver gente mais competente, tanto como técnico, como dirigente, e competência. A competência, eu acho que ela se fala nas faculdades, mas isso eu acho que vem de cada um. Eu acho que é competência, gente menos turrona, acho que isso aí e o talento não vem na faculdade, o talento acho que a pessoa nasce com ele. E às vezes tem muito técnico, olha, que na teoria é uma beleza, na tese é formidável, na prática é incompetente. É isso que eu quero ver. Eu acho que o ensinamento, ele te dá ajuda, é importante, mas na prática, no lidar, no dia a dia. Eu vou citar um exemplo de um cara que eu gosto muito, tá? Até porque a gente tem outros debates aí, eu acho esse assunto muito bom, me desculpem, acho mesmo. Cara que eu adoro, como pessoa, e acho que tem ideias espetaculares, tá? E eu não nego isso, inclusive já falei pra ele isso, que é o Roger, tá? Eu adoro o Roger, eu acho ele uma mente muito privilegiada que o futebol tem, tá? Ele é um pensamento muito bom pro futebol. A prática dele é uma prática que não se confirmou e não bateu com o que ele pensa como teoria ainda dentro do futebol. E o Roger é um cara que recebeu essas mesmas referências. Eu sei que tem treinador que vai fazer estágio não sei onde, no Barcelona, no Real Madrid, para pegar outras referências, e acho isso muito válido. Mas eu acho que, em geral, está se formando dentro do futebol brasileiro, e eu acho que essa é a minha maior preocupação. Eu sou muito a favor do conhecimento teórico e sou muito a favor do conhecimento empírico, tá? Eu acho que são coisas complementares. Essa anulação de a teoria anula a prática anula a teoria, eu acho um duelo meio sem sentido, porque as coisas elas são complementares, uma caminha junto com a outra, elas precisam caminhar juntas, teoria e prática, juntas, tá? Mas eu acho que existe uma uniformização no que vem dessa teoria, ou dessa colocação da teoria à frente da prática. Hoje, se a gente for parar para pensar, não existe mais um treinamento essencialmente prático, empírico no futebol. Todos passaram por processos e procedimentos teóricos que lhe deram essa bagagem para chegar nesse patamar onde eles estão, de conseguir treinar um time profissional, que é uma coisa muito difícil, tá? Não é qualquer um que chega a um time profissional. Não sei, eu não acho que é sobre como, não acho o Roger um cara sem competência, ou o Thiago Nunes, ou o Odair, ou esse treinador Diniz, não acho eles incompetentes. Eu acho que eles têm só, o Odair um pouco diferente, mas preso no mesmo raciocínio, só uma uniformização e um padrão de pensamento que eu gostaria de ver uma coisa diferente, entende? Gostaria de ver um cara diferente surgir. Eu não vejo esse cara, eu não consigo enxergar esse cara que foge um pouquinho dessa... quando surge um louco, né? Aí, ou é o Argel, enfim. Para responder... Não seria o Fernando Diniz esse cara? E até agora não confirmou? Não é um cara diferente, Magno. Ele é um cara com pensamento padronizado também. O time dele é um time essencialmente conceitual, com todos os princípios teóricos observados dentro de campo. O São Paulo era direitinho isso. Todos os princípios teóricos que se aprende nesses bancos de ensino, ele aplicava dentro de campo. Também não é esse cara. Eu quero ver algo que talvez o futebol brasileiro e o futebol brasileiro produziu isso aos montes, né? De, sei lá, de Enio Andrade a aqueles que muitos consideram um maior treinador, um dos maiores treinadores, né? Se pegar lá atrás, Tim, Zezé Moreira, enfim, e caras bem teóricos. O futebol brasileiro sempre produziu isso. O Tite talvez seja esse cara. Talvez fosse esse cara, não sei. Mas eu não vejo esse, sabe, poxa, tem um cara diferente aí. Como eu já vi no Luxemburgo, como eu já vi no Tele, como eu já vi no Filipão, e então outros que passam, no Tite mesmo, né?
A pergunta do Orestes eu responderia da seguinte maneira: eu tenho uma preocupação que sim, esses modelos muito sofisticados, muito complexos, transformem em robôs os jogadores brasileiros. O brasileiro vai ter que passar por muito aprendizado para conseguir compreender o que os europeus já fazem há muito tempo na nossa frente. Então eu preferiria que nós mantivéssemos dentro da nossa cultura uma característica de jogo com maior liberdade para os nossos jogadores, a liberdade criativa. Eu gosto do modelo do Klopp lá, o alemão que treina a equipe do Liverpool. Eu gostava do jeito que o Cuca fazia o Santos com aqueles garotos jogar num futebol direto. Eu gostava do Abel, do Inter do Abel, do modo como ele conseguiu fazer o Inter jogar. Claro, tem qualidades individuais e tudo mais, e eu tenho medo da robotização no futebol do Brasil. E sobre o que disse a Ana, eu concordo com ela. Cada um tem as suas características, cada um tem as suas vivências, e o subjetivismo de cada um acaba influenciando no exercício da sua atividade profissional. Peguemos o exemplo do Renato. O Renato é um cara que aposta muito na força do comando de vestiário, na força da liderança de grupo, na força física do seu time, e talvez mais disso do que propriamente no trabalho de campo, porque a gente percebe a ideia do Renato é uma ideia bastante simples dentro do campo, e ele força na convicção que com a liderança de grupo, aquele simples do campo vai dar resultado. Mas o Oliveira queria falar uma outra coisa, queria propor um outro assunto. Aí que tá, foi legal a conversa ter, não é nem desviado, mas ter seguido por esse lado, porque é um gancho que na verdade o assunto não vai ser mudado, eu vou seguir nesse assunto, só como outra abordagem. Que é a seguinte, talvez vocês lembrem, alguns anos atrás eu fazia direto essa observação, acho que foi no Campeonato Brasileiro de 17 ou de 18, acho que tirando a Ana que chegou depois, todo mundo estava aqui já na rádio nesse período, e eu frequentemente falava sobre isso, que os jogos do Campeonato Brasileiro eram todos iguais. Como é que era? Era o time da casa ficando com a bola, sem criatividade, sem saber o que fazer, porque não tinha um trabalho bom de técnico, e o visitante fechadinho, saindo em contra-ataque. Aí posse de bola, 70% pro da casa, 30% pro visitante. Todos os jogos eram iguais. E isso me incomodava. Isso me incomodava muito, porque, cara, se tem assim, tem 600 formas diferentes de jogar futebol. Então, se tem 600 formas diferentes, por que existe um padrão? Esse padrão sempre me incomodou. Se tem 600 jeitos de jogar futebol e só 20 times, daria tranquilamente para cada time jogar de um jeito diferente. E por que muitos jogavam igual? Porque esses técnicos optavam pelo modelo mais fácil. É uma barbada se agarrar no jeito fácil e aí depois transferir, terceirizar a responsabilidade. Porque não tem tempo. Porque se eu fizer diferente eu vou ser demitido. Não, se fizer igual e não ganhar, vai ser demitido também. Não faziam diferente porque não tinham competência para isso. E aí eu sou obrigado a concordar com a palavra exata que disse o Silva. Não se fazia diferente porque não tinham competência para isso. O que é que os clubes começaram a fazer? Começaram a buscar gente de fora. Por quê? Porque esse pessoal que vem de fora, eles pensam de um jeito diferente, que não é nem melhor e nem pior, é diferente. É aquela coisa que se você faz sempre a mesma, se você age sempre do mesmo jeito, o resultado vai ser sempre igual. Como é que se foge desse padrãozinho? Pensando diferente. Quem pensa diferente tem resultados diferentes. O que me incomoda é o padrão. O jogo de posição, todo esse preâmbulo para concluir o seguinte: o jogo de posição do Miguel Ramírez, um jogo mais direto como o do Jürgen Klopp, um jogo mais reativo como era o do Abel Braga, enfim, eu não vejo problema em nenhum estilo de futebol. Alguns me agradam mais, outros me agradam menos, mas não existe um jeito certo ou errado. O que me incomoda é o padrão. Eu acho que um time de futebol hoje, em 2021, ele precisa ter repertório. Tá, eu aplico o jogo reativo. Vamos pegar o Inter vice-campeão brasileiro no passado, que tem um exemplo já consolidado. Eu jogo de uma forma reativa, como era o Abel. Tá, beleza. Só que vai ter jogos contra o Sport Recife, por exemplo, em que o Sport é o reativo.
Porque pro Sport 0-0 é excelente. Então ele vai entregar a bola pra ti e tu vai ter que propor, camarada. E aí, como é que faz? E aí o Abel não teve repertório. Eu tenho receio e acho que o próprio Kudê, para seguir no Inter, em alguns momentos também não teve repertório. O Kudê é um cara que não variava nem sequer esquema tático, era sempre o 4-1-3-2, ganhando, perdendo, empatando. Então, eu não tenho bronca com o modelo A ou B. Eu procuro sempre entender esse modelo, porque eu acho que é uma obrigação de quem trabalha na imprensa entender o modelo para falar sobre ele. Posso concordar, posso não concordar, mas primeiro compreendê-lo. A bronca que eu tenho é o padrão, é o padrãozinho, é todo mundo igual. Eu jogo assim, o meu modelo é esse. Tá bem, beleza, parabéns, teu modelo é esse. E quando estiver perdendo, como é que faz? Eu acho que essa é a crítica. É a falta de repertório que muitos técnicos apresentam. Eu acho que a gente tem obrigação de criticar isso. Ontem eu vi um comentário nessa linha. E qual é o plano B, Miguel Ramírez? É uma boa pergunta? É uma boa pergunta. O Kudê não tinha, plano B. O Abel não tinha plano B. É uma boa pergunta. Mas aí eu pergunto quem ele vai ter um tempo agora para trabalhar, criar o plano B. É isso que eu acho que o técnico tem que ter plano B e C, inclusive, se precisar. Eu acho que ele não vai exatamente essa. É que eu acho que eles eu acho que eles não têm plano B ou C por convicção. Por dizer assim, ó, não, o meu modelo é esse, vai ser assim. Digo, tá bem, o teu modelo é esse, eu concordo. Quem busca o Miguel Ramírez sabe que o modelo é esse, perfeito. Quem busca o D sabe que o modelo é aquele. Quem busca o Abel sabe que o modelo é aquele, perfeito. Quem tem o Renato sabe que o modelo é esse, tranquilo. Mas e o repertório, como é que faz? O último técnico que eu me recordo de uma espécie de plano B era Muricy Ramalho. Cansei de ver jogos do Muricy, Tite também, mas Muricy em específico, em que o primeiro tempo podia ser do Inter, no Palmeiras depois, Fluminense, no próprio São Paulo, em que o time ia mal no primeiro tempo, ele voltava no intervalo com outro tipo de jogo e geralmente vencia. Mas o Miguel tem plano B. O Ramírez... Espera um pouquinho. O Miguel tem plano B porque ele disse que vai mudar a escalação conforme o adversário. Isso é mudança de plano. Então ele tem plano A, B, C, conforme... Não, mas é mudança de modelo. Não, é dentro da ideia dele. Isso é escalação, não é modelo. Isso é escalação, não é modelo. Não é modelo. O Miguel Ramírez não vai utilizar o tempo que ele tem, ou o tempo que lhe for oferecido, para estabelecer um plano B. Ele vai usar esse tempo para fortalecer o plano, que é o plano A, B, C, D, que é o único plano. Ele vai utilizar o tempo para fazer o plano dele funcionar, que é um plano só. E aí entra naquilo que vários treinadores do futebol brasileiro fazem. Sim, eu vi o Renato esporadicamente alterar plano River Plate em Núñez e São Paulo no Morumbi. Vi ele fazer isso, que dá a ideia de uma troca de repertório. E um pouquinho no Grenal também. Grenais também, desde o ano passado. Nesse Grenal também com a vitória de 1-0, tá? O Tite era um treinador de repertório quando ele vence com o Grêmio de um jeito em 2001, primeiro com o Caxias de um jeito em 2000, com o Grêmio de um jeito em 2001, naquele ótimo time do Inter 2008, 2009, campeão da Sul-Americana, num Corinthians reativo de 1-0, campeão da Libertadores, campeão do mundo em 2012, num Corinthians um pouquinho diferente, já com aquele 4-1 do título brasileiro de 2015, com a grande atuação da performance do Renato Augusto, que valeu para o Renato Augusto uma vaga na Copa do Mundo. Para mim, o que estragou o Tite foi ele ter enfrentado a Inglaterra, tá? E ter conversado com o Guardiola. Sim, é curioso, mas foi porque ele abandonou algumas convicções para se viciar num jogo de posição que estraçalha para mim a seleção brasileira em termos de estética. Em termos de resultado é 100% na Copa do Mundo e tem pouquíssimas derrotas, né? Aliás, jogo de posição bem, assim, com o vício da assinatura, cara. Agora o Douglas Luiz é um lateral, para o Renan Lodge dar o 2-3-5 da ponta. É cheio de conceito, nossa, é cheio de conceito essa nova seleção do Tite aí. Pois bem, aí eu pergunto, baseado no que o Cristiano Oliveira falou. Falta competência, falta coragem, falta ousadia, falta conhecimento, ou é safra? Ou a gente está diante eu acho que falta tudo. De um bandejão que é oferecido pra gente e de ninguém que chega, opa, peraí, eu vou ser diferente de todo mundo. Deixa pra mim tentar ser diferente de todo mundo. Eu acho que falta tudo.
Eu acho que falta tudo. E para citar, já que eu falei que do Renato antes, acho que o Renato, nas outras passagens que ele teve no Grêmio, na comparação com essa, ele conseguiu ter repertório. Ele conseguiu. O Grêmio de 2010 do Renato era um Grêmio que jogava em losango de meio campo. Ele abria aquele meio campo com o Rockenbach, tinha Adilson e Lúcio improvisado de meia, e o Douglas na ponta do losango. Na frente, Jonas e Borges, ou Jonas André Lima, variava. Em 2013, na segunda passagem do Renato, era o Grêmio que jogava um dos futebols, como diria o poeta, mais feios que eu já vi, mas era extremamente funcional e foi vice-campeão brasileiro. Ele variava em um esquema com 3 zagueiros, que chegou a ter algumas vezes 3 zagueiros e 3 volantes, era aquela coisa de Souza, Ramiro e Riveiros na frente da área, e às vezes tinha 3 atacantes também, que era Vargas, Kleber e Barcos. Era um time que jogava lá atrás, linha baixíssima, bico pro ataque e ganhava. Foi vice-campeão brasileiro. O Grêmio de 16-17 era um Grêmio altamente propositivo. Toque de bola, Maicon, Douglas em 2016 e Luan de falso 9, Luan de 10 em 2017, Barrios centroavante. Ali tinha uma variação. Mas acho que esse padrão, eu acho que tem a ver com safra, eu acho que tem a ver com competência ou falta dela, tem a ver com discurso fácil. O discurso é muito fácil. Eu não tenho tempo, então se eu fizer algo diferente eu vou ser demitido. Não, se tu fizer algo diferente ou não diferente e não ganhar, vai ser demitido igual. Então, já que a demissão virá de qualquer forma, pelo menos tenta de destacar. Por que é que não tenta? Porque não consegue. Por que é que não consegue? Falta competência. Então, eu acho que é uma junção de todos esses fatores. E é claro que aparecem alguns nomes que acabam sim se destacando. Acho que nós tivemos uma variação nos últimos anos. Só que é uma variação de caras com um propósito, com um modelo tão específico e que não conseguem daqui a pouco repetir esse modelo com outro grupo, com outro elenco, que aparecem casos assim quase que isolados. O Carille, por exemplo, ele é um caso isolado. O Carille assume, ele de auxiliar vira técnico do Corinthians, jogando num modelo absolutamente definido, de jogo reativo, de jogo feio, um futebol ali brucutu do Corinthians, mas que conseguiu, com aquele grupo, com aqueles jogadores, eficiência. Foi campeão brasileiro. Quando é que ele conseguiu a mesma eficiência depois daquilo na sua carreira? Até agora? Nunca. Até agora? Jamais. E aí a gente começa a ver aqui no futebol brasileiro nos últimos anos a chegada dos estrangeiros. O Sampaoli, vice-campeão brasileiro com o Santos, depois fazendo um 3º ou 4º lugar com o Atlético Mineiro. O Jorge Jesus chegando e sendo um marco na história do futebol brasileiro. O Abel Ferreira, que chegou e não tem nenhuma inovação no que ele apresentou, mas uma execução muito boa e em poucos meses ganhando uma Copa do Brasil e uma Libertadores. Então, quando a gente vai para fora buscar soluções, é porque está muito claro que os nossos aqui não estão resolvendo. O que não quer dizer que todos os nossos são ruins, e acho que tem alguns técnicos bons aí que mostram isso, e também não quer dizer que todos os de fora são bons. Vide Ricardo Sapinto e companhia. Agora, isso chama muita atenção. A gente está indo buscar fora daqui, Zé, porque os daqui não estão resolvendo. O ouvinte Edilberto Label pergunta por que o esquema do Jorge Jesus nunca vem para o centro do debate. O Magno. Eu quero trazer justamente 2017, que o Oliveira lembrou, o Carille, campeão brasileiro, todo mundo tentando fazer igual o Carille, um futebol feio, brucutu, horrendo. Só que não tiveram a competência que o Carille teve para aquele sistema de jogo. No ano seguinte, 2018, o primeiro time, ou o único time que jogou um pouquinho diferente daquela ruindade, e aí chegamos ao ponto de Felipão ser novamente campeão brasileiro com aquele Palmeiras, que sim, tinha um enorme elenco de qualidade, mas que foi o que jogou um pouco diferente daquele reflexo de 17 ainda. Felipão campeão. Aí foi o ponto em que foram olhar mais firmemente os estrangeiros. Chegou Jesus, e prova de sua superioridade técnica, como técnico, no perdão da redundância, massacrou o Palmeiras do Felipão naquele primeiro turno de brasileiro com 4-0 lá no Maracanã. E a partir dali,
veio o estrangeirismo. Nem todos com a mesma qualidade, evidente. Mas se olhou para o estrangeiro de uma forma diferente. Deixa eu só responder pro ouvinte. Os treinadores que mais... Vai. Deixa eu só responder pro ouvinte, só pra pergunta dele não ficar totalmente assim no vazio. Acho que o Magno deu umas pinceladas aí já também. Ele perguntou do esquema do Jesus, tá? Se confunde muito aqui no Brasil o que é esquema e o que é modelo, tá? Eu vou responder conforme ele disse, esquema. O esquema do Jesus era 4-1-3-2. Sabe quem é que jogou no mesmo esquema? Eduardo Cudê, Internacional. Naquele momento que o Jesus chegou no Flamengo, só 2 times na América do Sul, aí claro, das principais competições que a gente acompanha toda hora, só 2 times jogavam naquele esquema, o Flamengo e o River Plate. Foram os 2 finalistas da Libertadores. O Inter do ano seguinte, com a chegada do Cudê, também jogou. O Cudê jogou nesse esquema a vida inteira, tá? No Rosário Central, no Racing, no Inter, no Celta. Ele joga sempre assim, 4-1-3-2. Era esse esquema que o Jesus aplicou no Flamengo. Mesmo esquema. Só que uma coisa é esquema e outra coisa é modelo de jogo. Isso é bem diferente. Tem 300 esquemas para jogar, tem 600 modelos de jogo. Pode ter o mesmo esquema e modelos diferentes. Que é o que eu sempre digo, o Inter do Argel e o Grêmio do Roger e o Grêmio do Renato jogavam no mesmo esquema. Só que aí o modelo era completamente diferente. Esse é o ponto. Tem 600 tipos. Tem 600 tipos. Carlos. Tem 600 tipos de forma de jogo num 4-4-2. Exato. O Inter jogou, foi o único time que eu vi o modelo ser o antimodelo. Aquela época era uma loucura, cara. Ô, Barbudinho, eu tô com a Doca na linha. Tá, vai na Doca e depois eu acho que a gente pode trocar o debate. Só uma última coisa que em relação ao que tu falaste, que é algo muito importante, que deve ser assim reforçado, que é a recuperação da brasilidade, etc. Vai na Doca. Querida Doca, essa figura simpática, comunicadora de mão cheia, sempre dá uns toques assim muito dela no texto. O XY8, o que tu nos fala sobre ele, Doca? Boa tarde. Ai, boa tarde, Chuchu. Falo que ele deixa o cara top de linha mesmo, sabe? Firme, forte, rígido, viril, com energia, com vontade, cheio de amor pra dar. Olha, tu vai cantar Roberto Carlos pra ela, meu amigo. Esse cara sou eu. XY8 são mais de 12 horas que ele age no teu organismo. É para homens de todas as idades e ainda tem 2 versões. Tem solúvel e comprimidos. E a recompra dele é muito grande, o produto é excelente. Se tu tá precisando realmente recarregar as tuas baterias aí, dar uma levantada na moral, bora XY8, que você encontra à venda nas farmácias São João, Associadas, Panvel Farmácias, Banca 12, ou pelo nosso site nutracêuticapraiamar.com.br. Sabe, né, ouvinte, sexo é vida, então tenha mais vida. Bora XY8, tá bom, Chuchu? Muito bom, beleza de recado, obrigado, Doca. Valeu, beijão. São 12 horas e 33 minutos agora. Zé, o Guimarães quer trocar de assunto. Eu vou ter intervalo na sequência. Fala aí. Só pra dar fim, 2 coisas que tu falaste, tá? É que o jogo do Grêmio prioriza questões físicas, não acho isso, tá? Acho que prioriza questões físicas em 2 momentos. Na presença do Diego Souza, como um pivô para resolver as coisas na frente, e quando tinha Jeromel e Kahneman nos duelos de ataque contra defesa do Grêmio, e aí se confiava muito nas questões físicas. Os laterais do Grêmio não são físicos, não são, o Wanderson agora um pouquinho mais, mas habitualmente não foram laterais físicos, com exceção do Edilson. Tu tá falando do jogo de contato, eu quis dizer quando falei ali, um jogo de intensidade. Aquele modelo do Grêmio, aquele modelo do Grêmio vencedor era um modelo de transição intensa, rápida. Não achava. Era um modelo que foi proposto pelo Roger baseado nisso, na dobra da marcação. O Grêmio não, na minha opinião, o Grêmio, a marca registrada não era intensidade. A marca registrada era a capacidade técnica e a grande qualidade de conseguir circular a bola, manutenção da posse de bola, inversão de jogo, manutenção da posse de bola, circulação da bola e a inteligência do Luan para gerar espaço, tá? Eu acho que era essa. O Luan não é um jogador intenso, o Luan é um jogador essencialmente técnico.
Eu achava que, assim, se a gente for pegar o carro-chefe daquele time do Grêmio, para mim, é técnica. Aliás, o carro-chefe do futebol brasileiro é técnica, e aí faz o gancho com aquilo que eu quero colocar. E tu, como um grande admirador de Tele Santana, é exatamente o que o Tele colocava. O Tele era um treinador que... O modelo de jogo do Tele era baseado na técnica dos jogadores. Na técnica. Olha, eu vou fazer o meu modelo de jogo... No trato da bola e na ocupação do campo todo. Isso, técnica, na técnica. Não era um modelo de grande preparação física. A frase dele era: eu prefiro o bom passe mais que a finalização final. Ele preferia a boa assistência do que o próprio gol. Isso. E é o famoso: eu prefiro ganhar de 10-9 do que de 1-0, tá? Ele dizia isso também. Então era baseado na técnica, nessa ocupação e no trato com a bola. Tanto que o Tele gostava de time espaçado. Os times do Tele não eram compactos, eram espaçados, porque ele achava que o jogador tinha que ter uma área livre para poder fazer o que quisesse com a bola ali. E foi assim que ele conseguiu 82 e depois com um pouquinho mais de espírito competitivo com o São Paulo bicampeão do mundo. Mas é um modelo brasileiro, tá? Que é o modelo que o Zagallo coloca em 70. Aliás, eu vi várias coisas, um dia eu vou discutir contigo, não é aqui o fórum para isso. Um outro programa, quem sabe, Zé. Tá? Boa. Zagallo. Ô, Zé. Então, Ô, só José Aldo. Finalizar, gente. O único momento em que o futebol brasileiro recuperou isso, eu acho que tem que recuperar, foi com 2 momentos, foram o Jorge Jesus no Flamengo e com o Renato do Grêmio. Os outros não eram ali modelos brasileiros colocados em campo. Temos o Magno, depois o Silva. E Vai no Silva, que creio que seja informação. O meu é para fechar bloco mesmo. Silvinha. Não é informação. Como tá me ouvindo? Perfeito, Oi? perfeitinho. Me ouve? Te mandei e-mail, o WhatsApp, Então chegou perfeito. direitinho. Olha só, eu não tenho como ver aqui. Como tu estava encaminhando o fechamento de bloco, eu só queria que eu tenho certeza absoluta que você esqueceu. Hoje é aniversário do Beira-Rio. Não esqueci, não esqueci. 52 anos. O Rock tinha me lembrado, eu ia tocar nisso. Uma data tão importante como essa, claro que para alguns nem tanto, evidentemente, ela tinha que ser lembrada na arrancada, mas valeu. Ô, corneteirinho. Ô, Zé. Tu vem com essa tua conversa, Silva. Por que tu não lembrou na arrancada? Nós somos uma equipe, eu sempre brigo contigo sobre isso. Nós somos um grupo, um coletivo. Me lembra na largada. Eu não sou o apresentador. Vem com essa conversa. O apresentador distribui. Tu sempre arranca. Isso é uma bola nas costas, ô Silva. Pode estourar uma bomba, sei lá, no Planalto Central. Bom dia, benção, meu padrinho, não sei o quê. Cristiano Oliveira. Agora vai mudar, o Guimarães voltou, como Guimarães é chefe, Carlos Guimarães, fale sobre a física quântica. E aí gira no Oliveira, vai em todos os comentaristas, aí eu tô esperando a vez. Como tu não falou, eu tô te lembrando agora. Hoje Isso de uma Aldo não lembrou. Isso de uma Hoje é aniversário do Beira-Rio. Nós estávamos falando exatamente sobre isso aqui com o Rock, porque tu vê como passa rápido o tempo. Quando o Beira-Rio fez 25 anos, o Inter fez um festival de comemoração do 4º de século do Beira-Rio. E ele trouxe aqui, não me lembro se era Nigéria ou Camarões, ele trouxe uma seleção africana. Nigéria. Uma seleção africana para a celebração daquela data, uma data por demais emblemática para a história do futebol gaúcho, porque ali foi uma espécie de virada. O Inter construiu um gigantesco estádio e deu um salto de qualidade com o seu aparelho de eventos, e uniu uma formação de time com uma ideia que era muito boa dos mandarins, com um grande estádio, e foi se tornando campeão, e foi uma década gloriosa na vida do Inter. E quando o Inter fez 25 anos, ele trouxe a Nigéria. E a gente lembrava aqui com o nosso querido Pepão, que é colorado, e lembrava aqui com o Zé Carlos Roque, o Inter fez uma festa para comemorar, e a Nigéria foi convidada para ir almoçar no restaurante do Parque Gigante, e era um churrasco à gaúcha, um churrasco típico, só que por questão de religiosidade, eles não comiam carne vermelha. E aí foi um corre-corre, um improviso para tentar, porque os caras chegaram para almoçar e viram que era carne, levantaram e saíram. Só que alguém que preparou o banquete não se informou antes, que os nigerianos não... Mas foi um período marcante de jogos aqui. Era Inter, tinha mais alguém além da seleção da Nigéria. Grêmio. Então, eram 4 times, não me parece que... Não era triangular, era um quadrangular.
Bom, mas enfim, sim, hoje está aniversariando 52 anos da inauguração do Beira-Rio. Da entrega da obra do Beira-Rio, que teve aquela alvorada festiva com o Pedro Pereira lendo o texto do Milton Jung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Começou a Alvorada Colorada. Aí está a Alvorada Colorada. O senhor Hernani Becker vai começando a acender a bateria de foguetes que dá início à Alvorada Colorada, na primeira promoção nesse dia da inauguração do gigante da Beira-Rio. Foguetes subindo, espetáculo maravilhoso que o público pode presenciar através do microfone da Rádio Guaíba de Porto Alegre, que transmite esta promoção do Departamento de Relações Públicas do Internacional. Dia 6 de abril de 1969, a Rádio Guaíba tinha uma cobertura muito dedicada à celebração. Schmidt. Esse era o Edgar Pascoal Schmidt, de Cachoeira para o Mundo. Os participantes desse torneio, os torneio foram Inter, Nigéria, Grêmio e Peñarol. O Inter venceu a Nigéria e o Grêmio empatou com o Peñarol, 2-2. Deixa eu ver os outros resultados aqui. Grêmio e Nigéria foi 0-0. O Inter fez 2-0 no Peñarol. E aí acabou tendo um terceiro lugar entre aí sim Grêmio e Peñarol. O empate por 2-2. Nos pênaltis, o Peñarol ganhou 5-4. No jogo final da TV. Esse torneio foi... Esse foi dos 25 anos. Foi dos 25. Na inauguração, o Inter jogou com o Benfica. Isso. E o Edu César lembra que o torneio de 25 anos teve transmissão da TV Manchete com narração de Oscar Ulisses. Mas depois, José Aldo Pinheiro, inauguração 1969. Aí você falou dos mandarins, Orestes de Andrade, vai lembrar muito bem, porque esse foi o pontapé inicial para os anos 70. A grandiosidade do Inter, que em 1975 ganharia o Brasil, 76 com aquele grande time. Depois o tricampeonato invicto de 1979, o inesquecível time do Inter dos anos 70. Você sabe muito bem do que eu estou falando, José Aldo. O centroavante Claudiomiro, Carlão, fez o primeiro gol do Beira-Rio. O estádio que substituía os eucaliptos no o Guimarães. É. Ele dá um gancho aí em relação a Mandarins, que depois abriu o caminho para as conquistas de 70. E eu tô há horas para falar e acabo sempre esquecendo. A gestão atual do Inter, do presidente Alessandro Barcelos, com Dani Dubin, com João Patrício Herman, Humberto Busnello, Arthur Calef, o Bortolini, ela me lembra muito os conceitos do Inter 2000 quando assumiu o Internacional. Vejam bem, eu não estou comparando pessoas, eu estou comparando conceitos. Ela lembra muito quando o Inter 2000 assumiu o Internacional, que tinha uma metodologia totalmente diferente de administração. Ela tinha uma metodologia totalmente diferente também de futebol. E é claro que agora, com o Inter muito mais estruturado do que foi quando o Jarbas Lima e depois Fernando Miranda assumiram a presidência do Inter. Mas os conceitos de mudanças radicais, de mudanças para tentar fazer evoluir o clube, ela me lembra muito aquela época. E vale destacar também que da atual gestão, o Felipe Oliveira, o João Patrício Herman, Humberto Busnello, eles fizeram parte da gestão do Fernando Miranda. Eles foram dirigentes na época do Fernando Miranda. O João Patrício Herman era do Inter 2000. O Felipe Oliveira era Inter 2000 também. O Alessandro Barcelos, naquele início de vida política dele, de clube, ele gravitou pelo Inter 2000. E tem muita gente hoje nos bastidores que não estão nos holofotes, que gravitaram também naquela época. E eu vou dizer sinceramente, a gestão Miranda, que foi muito criticada no início, se o pessoal hoje analisar o que foi a gestão Miranda,
Vale destacar que ela foi muito importante para o crescimento do Inter e para a sequência de conquistas que veio depois com o Fernando Carvalho. Por isso que Fernando Carvalho também foi próprio... da gestão Fernando Miranda, foi Inter 2000. Por isso que eu acredito nesse grupo, Carlos. Eles têm uma espécie assim de jeito de sonhar com os pés no chão. É o sonho de modo planejado, o sonho de modo programático. Eu gosto desses caras. Também. Uma visão integrada dos diversos departamentos do clube. O do jurídico, o Guilherme Malê também participava do Inter 2000. Ou daquele grupo lá, Interação, enfim, mas era dessa turma também. Vamos pro intervalo, Guris? Eu acho que é um trabalho com pensamento, viu, Zé? Só tu não respondeu se te lembra dos mandarins, se essa turma te lembra dos mandarins, de todo aquele Inter dos anos 70, José Aldo Pinheiro. É um pouco diferente, viu? É um pouco diferente. Eles têm ideias próprias, é um pouco diferente. Mais contemporâneo, mais contemporâneo. Mas eu vejo também perspectivas de fazer um ciclo de vitórias a partir de um processo planejado que contempla de forma integrada a melhoria de todos os departamentos. Aquela coisa isolada que tem o lado da Padre Cacique pensando de um jeito e o lado da Avenida Edivaldo Pereira da Paiva pensando de outro, não funcionou. A história mostra isso. Bom, vamos fazer um intervalo, senão a gente vai acabar estourando demais. 12:50 vai marcar o eletrônico. Aqui Guaíba. Fala, Magno. A participação da Doca, falando do XY8, sempre me relembra, já que ela utiliza muito a expressão, a grande atriz, dançarina, cantora, Rita de Cássia Coutinho, a Rita Cadillac, que cantava É Bom para o Moral. Já voltamos. 12:30 para 1:00, a hora certa é de Carrefour. Voltamos com o bloco final do Ganhando o Jogo pela Guaíba. Carrefour, todos merecem o melhor. Lembrando aqueles que estão conosco que sempre nos intervalos, quando atualizamos as informações da previsão do tempo, o fazemos em nome de Ponto dos Cafés. Deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão, variedade de máquinas para atender a todas as necessidades da sua empresa. Marque uma visita pelo 3325.009 e conheça o site pontodoscafés.com.br. Diz aí. Sabe o que tu és, José Aldo Pinheiro? Eu, A nossa saída de bloco, se eu sou tu, não falo mais hoje, Mag. Tu és São Paulo, terrível. Ô, Zé Aldo. Fala aqui, Silva. Deixa eu mandar um abraço pro Jorge Soruco. O Jorge Soruco, não sei, acho que ele tá no conselho do Inter ainda, e se eu não me engano, ele fez parte também do Inter 2000, lá com o Fernando Miranda, e ele tuitou que o Ganhando o Jogo segue sendo o único debate de futebol em rádio com conteúdo de verdade. E te marcou também, marcou Oliveira, marcou o Guimarães. E o Billy que trabalha no Banrisul, onde é que tá aqui o tweet que ele botou? Ele tá dando um pau na imprensa, mas tá aliviando o Ganhando o Jogo. Disse que se você tem mais de 60 anos como eu, está cansado de ouvir bobagens em rádios, exceção ao Ganhando o Jogo da Rádio Guaíba, grenalização, papo sem conteúdo e conhecimento, ele diz para começar a procurar canais alternativos. Então ele detona todo mundo, mas elogia o Ganhando o Jogo da Rádio Guaíba. Eu já há algum tempo venho percebendo que o Ganhando o Jogo, para mim, não é porque eu participo, mas também porque eu participo, é o melhor programa de debates de São Paulo para baixo. Isso é uma coisa que a gente acompanha diariamente, Cristiano Oliveira. A gente acompanha diariamente as... Não sou eu, meu querido. Carlos Gustavo. Mas você, Carlos Gustavo. O que a gente acompanha diretamente ou diariamente nas redes sociais são sempre, em se tratando de qualquer questão envolvendo rádio, de programação de rádio, sempre o esporte da Rádio Guaíba é muito bem referendado e até reverenciado pelos aqueles que estão publicando. Sim, a gente é muito fera, tá? A gente é isso mesmo. E queria dizer uma coisa, sabe por que a gente é fera? Sabe por quê? De propósito, calma, não vou falar até o fim, sabe por quê? E a gente eu ia botar aqui, porque eu acho que a gente faz um jornalismo esportivo muito bom. E a gente é diferente. E aí entra no papo dos treinadores, a gente não faz igual a todo mundo. O que seria igual a todo mundo? A gente começar a falar ou aquela coisa do corneta, Grêmio contra Inter, Inter contra Grêmio, meio chata, que se faz há 250 anos em outros lugares. Não, a gente é diferente, a gente é muito bom, a gente tem sim que valorizar o que a gente é,
aquela coisa, né? Como diria a minha avó, dona Alice, está no céu, diria, já que ninguém gava, o Zé cagava. Então, tem que elogiar a gente. A gente tem que elogiar a gente, porque a gente... É uma grande realidade. A gente é muito bom, cara. A gente está fazendo diferente. É isso que faz com que a gente tenha essa observação de cara, eu adoro o Billy, o cara é sensacional. Eu sou amigo do filho dele, do Vini, então obrigado aí pela audiência. E vamos lá, vamos fazer diferente, como eu quero que os treinadores façam, Zé. Chega de treinador igual, pensando igual um ao outro, tá? É, sim. Escuta, me ajudem aí. Santos e São Lourenço, terceira fase hoje. Quem é que pode passar desses dois aí? São Lourenço. É mais time que o Santos? Não, tu perguntou quem é que pode, eu acho que São Lourenço passa. Tá bem, relaxa, vamos negociando, vamos conversando. Eu tô relaxado, tu vai me perguntar se é mais time que o Santos? Não sei, cara, eu acho que passa o São Lourenço. É um palpite, então. Sim, tu acha que eu vou saber de informação do São Lourenço? Que barbaridade. Deveria, mas não sei. Oliveira, o que te parece que pode dar nesse confronto aí? Se tivesse que apostar, apostaria no São Lourenço. Mas o São Lourenço, agora, os últimos jogos, ele vem de vitórias, ganhou, acho que do Rosário Central na última e antes do Independiente ou Estudiantes, não lembro. Mas ele vinha de uma série bem ruim lá na Argentina. Mas como o Santos com Ariel Holan até agora ainda não empolgou, se eu tivesse que apostar, apostaria no São Lourenço. São Lourenço tem, para quem lembra daquele Ángel Romero que jogou no Corinthians, tá lá o Romero, tá lá o de Santos, centroavante, que eu sempre achei fraquíssimo, que jogou no Atlético Mineiro aqui. Os dois Romero estão bom e ruim, né? O que era do Corinthians e o Oscar Romero, que era do Haas também, os dois estão por lá. E o do Corinthians está fazendo gol. O do Corinthians está fazendo gol, ao contrário na época em que jogava no Corinthians, que ele não costumava ir às redes. Não costumava. O São Lourenço tem um zagueiro que é o Colotini, que ainda joga bola. O Colotini tá com 600 anos. Ainda? Tá com 600 anos e tá por lá ainda. Eu acho o Franco de Santos um dos piores centroavantes que recentemente eu vi assim com cartaz. O cara chegou no Chelsea, velho. Copa do Mundo? Não, acho que não. Na Copa do Brasil? Copa não. Não, de Santos não. De Santos na Copa do Brasil não. Higuaín com o Di Maria. Não, ele tava na Alemanha e ele tava na relação, só se foi cortado, mas ele tava naquele grupo. Não, o de Santos não tem Copa do Mundo, não. Tu fez a pergunta de quem passa desse confronto. Eu quero dizer o seguinte: São Lourenço passou com uma certa facilidade contra a Universidade Católica, ou foi a outra universidade? Acho que foi a Universidade de Chile. Enfim, as duas têm um peso maior que o Deportivo Lara. E quando classificou, naquela história de pré-libertadores, o caminho do Santos, comparado com o do Grêmio, foi muito mais complicado. Embora tenha um venezuelano e o Grêmio tenha pego um peruano na primeira etapa. Mas agora eu acho que o Grêmio pega um adversário mais... Universidade de Chile, ajuda o Martin aqui. A Universidade de Chile, né? E que tem tradição também, tem peso. Mas o São Lourenço ganhou. E o Grêmio agora pega o Independiente Del Valle, que se eu comparar com o São Lourenço, ele tem de outra prateleira, numa prateleira bem abaixo em relação ao São Lourenço. Então o caminho do Santos é muito mais complicado que o próprio Grêmio. Eu quero só rapidinho nesse final, tem uma informação que vem de Minas, que saiu da Argentina de novo. O Borré parece que foi oferecido ao Atlético Mineiro e estaria começando a fazer uma negociação para tentar Borré. Todos os jogos dessa fase da Libertadores dessa de agora são bons, tá? São Lourenço e Santos é um jogo de dois times campeões da América. Del Valle e Grêmio, Del Valle campeão de Sul-Americana há 2 anos e o Grêmio, né, dispensa comentários. Libertad e Atlético Nacional de Medellín, o Atlético Nacional também campeão de Libertadores recentemente. O Libertad cresceu muito no Paraguai nos últimos 15, 20 anos. E até mesmo Bolívar e Júnior de Barranquilha. O Júnior vem aí também com campanhas legais, chegou a ser finalista de Sul-Americana também. E o Bolívar andou disputando Libertadores, chegou até as quartas, ou a semi esses tempos, também jogando na altitude, fazendo da altitude uma das suas principais armas. Então todos os confrontos são muito legais. O sorteio da fase de grupos vai ser sexta-feira agora, dia 9.
Então, sexta, agora dia 9, conheceremos os grupos da Copa Libertadores. A vantagem do Santos que eu vejo é o fato de, porque é muito importante, o Santos não se explica muito claramente isso, mas ele é um time que aproveita muito bem a Vila Belmiro como fator, como mandante, como fator local. E ele faz o jogo da volta aqui contra a equipe do São Lourenço. Então ele colhendo lá um bom resultado. Tô com o Santos ainda, aquele vice-campeão da América. Tô com o Santos, aquele que foi eliminando quem passava na frente dele. Grêmio, Boca, todo mundo. O Santos decidindo a Libertadores. Vamos ser francos, Medeiros, vamos ser francos. O Santos decidindo a Libertadores com a vaca em cima do poste. Não, jogando bola. Não. O Santos teve mérito, chegou na final com méritos. O Cuca, esse tirou muito leite de pedra. Ele deu um chocolate no Boca, deu um chocolate no Grêmio. Quem passou no caminho dele, ele foi atropelando. O único atropelamento que eu vi foi no Grêmio. E no Boca? No Boca não foi atropelamento. Pô, no Boca foi atropelamento, sim. Foi um kart passando em cima de uma Ferrari. Foi. Eu posso encerrar com uma nota triste, porque é um cara que eu conheci, enfim, era meu amigo, mas de convivência no meio, que é o Frotinha. Que tragédia aquilo ali, cara. Que tragédia. Foi remomo do Carnaval de Porto Alegre entre 2001 e 2008. Numa briga de trânsito, né? E numa briga de trânsito foi assassinado. Ele foi assassinado, esse é o termo, foi assassinado numa briga de trânsito, foi morto hoje. Era um cara muito bacana, muito generoso, e tive uma convivência de entrevistar, de conviver, cobrir Carnaval. Então o Roque, que tá aí, conheceu, acho que muito mais que eu, o Frotinha, né? Sabe que era um cara bacana. Então fica aqui meu sentimento. A notícia é que ele se desentendeu no trânsito, porque um caminhoneiro teria batido no carro dele atrás, ele desceu, discutiram, ele quis subir no lado do motorista, o motorista movimentou o caminhão, deu um golpe, ele caiu e aí o caminhão passou por cima dele, propositadamente. Isso é assassinato. Uma coisa tremendamente... É brutalidade. Assustadora, né? Como é que chega a um ponto. Assistamentos aos familiares e a quem era próximo. Boa lembrança, Guimarães. Frotinha, que era bem bacana, viu? Tive uma conversa profissional, enfim, cara legal. Torcedor da Imperadores, Roque? Obrigado, Roque, querido. Obrigado, Carlos. Obrigado. Torcedor da Imperadores, exatamente. Obrigado, Silva. Obrigado, Oliveira. Obrigado, Magno. Obrigado, Ana. Obrigado, Orestes. Todo mundo. Amanhã estaremos de volta a partir das 11 da manhã com o debate do Ganhando o Jogo, falando muito sobre Grêmio na Libertadores. Agora as notícias do correspondente Guaíba com a Fernanda Bagatini e depois o tio Júlio, o Júlio Ribeiro com Boa Tarde Brasil. Tchau.